Boa noite a todos vocês que estão sempre comigo, presente. Quem também não está pela primeira vez, boa noite. Oi, pessoal. Oi, Cláudia, tudo bem? Obrigado pela presença sempre de vocês, semanalmente aqui comigo, a gente sempre trocando informações, eu tentando passar aí para vocês o de melhor, né, para que a gente consiga aí ter mais saúde, mais qualidade de vida, para que a gente consiga prevenir muitos problemas de doenças, de disfunções, ou até saber como tratar isso através da nutrição. Né? Então, muitas pessoas têm dúvidas com relação a várias coisas. Hoje, muita coisa se fala a respeito da nutrição, do que é legal comer, do que não é, para isso, para aquilo, mas nem sempre tudo se aplica pra gente, né? Então, isso tem que sempre se ver de uma maneira individual e também porque nem tudo tem um fundo científico, né? Dependendo da onde a gente vai buscar essa informação. Então, eu como nutricionista, para quem não me conhece, Roseli Rossi, sou especialista em nutrição clínica funcional, tenho a clínica Equilíbrio Nutricional e atendo aqui qualquer especialidade, eu digo de uma forma geral, eu sou uma nutricionista que não faço só emagrecimento, aliás, eu acho que eu sou uma nutricionista de saúde, de qualidade de vida, que é isso que eu quero passar para os meus pacientes, que o emagrecimento é sempre uma consequência da gente se alimentar de uma forma adequada, ter um estilo de vida adequado, né? Não é o começo de nada, é o fim, na verdade. Ou seja, quando eu tô melhorando meus hábitos alimentares, quando eu já aprendi a comer, já pus atividade física, já mudei uma rotina toda de vida, aí eu consigo emagrecer. Então eu sou uma nutricionista que tenho muito mais essa preocupação de mudar o estilo de vida das pessoas para um estilo mais saudável, e aí a gente não só atinge o emagrecimento, mas também todo um equilíbrio metabólico, prevenindo uma série de doenças. Oi, Angélica, tudo bem? Então vamos lá, gente. Já que eu me apresentei, para quem não me conhece, eu vou começar a falar sobre a live de hoje. Oi, Eliana, obrigada. A live de hoje, gente, como eu disse para vocês semana passada, eu preparei 3 semanas subsequentes sobre disfunções que podem ocorrer na parte intestinal, principalmente gástricas e intestinal, desculpa. A semana passada, para quem perdeu, eu falei sobre síndrome do intestino irritado, tá? Hoje eu vou falar sobre diverticulose, que é uma disfunção muito importante no intestino e que tem muita gente aí que tem problema com relação a isso. E a semana que vem eu vou falar sobre hemorroida. Então, para vocês que têm já o problema, ou que não querem ter, ou que tem algum familiar, algum conhecido que tem o problema, que eu fiz essa série de lives, vamos dizer assim, apresentando aí para quem apresenta essas disfunções intestinais. Então, a live de hoje é sobre diverticulose e diverticulite, ou seja, o que é isso, né? Quais são as diferenças? Então, gente, divertículo, eu vou responder todas as perguntas, só um adendo aqui, ó, todas as perguntas mais pro final, né? Mas vocês já podem me encaminhar que eu vou memorizar tudo aqui, tá? E para não perder o raciocínio, tudo bem? Então, divertículo é como se fosse um saco, uma bolsa que se forma no intestino grosso. Então, isso é divertículo. Diverticulose é a presença de um divertículo no intestino. Então, isso é uma diverticulose. A maioria das pessoas nem sabe que tem, só vão saber quando fazem o exame e aí detectam que tem um divertículo no intestino. Mas a maioria é assintomática, a gente fala, não tem sintoma. E diverticulite é quando ocorre uma inflamação no divertículo. E como pode ocorrer a inflamação? Ou ocorre pelo alimento que vai ficar ali se depositando, né, no divertículo, e aí forma uma inflamação, quando ele para ali nessa bolsa, né, nessa invaginação, vamos dizer assim, do intestino, ou então as fezes podem parar lá, se acumularem e causar uma inflamação. Isso é muito grave e muito dolorido.
Então a gente fala que entrou num processo de crise. Aí ele tem então a diverticulite. Quais são os sintomas da diverticulite? Principalmente uma dor muito grande, uma cólica do lado esquerdo da barriga, do abdômen, bem embaixo, né, na parte inferior do abdômen e do lado esquerdo. Tem o diverticular incipiente ou no sigmoide. Aí é na parte do intestino grosso. Então, por isso, veja bem, geralmente é ali que acontece. Então, os pacientes que têm a diverticulite apresentam essas dores mais do lado esquerdo, na parte inferior da barriga. Pode causar, gente, náusea, pode causar até o vômito. Vocês podem ficar ou com diarreia, esse é a diverticulite, olha lá. Ou com diarreia, ou com constipação. Oi, Andréia, tudo bem? Vocês podem ficar com estufamento na barriga, pode gerar febre, às vezes acima de 38 graus, calafrio, né? Então, dá todo esse comprometimento. Então, estufamento, dor do lado esquerdo da barriga, começou a ter enjoo, falta de apetite, estufamento, pode ver que não é normal. E são todos sintomas característicos de diverticulite, certo? E aí a gente sabe que grande parte das pessoas, como eu falei para vocês, não tem sintoma, mas as que tem é porque o divertículo ele se inflamou e aí começa a ter esse tipo de dor, certo? Geralmente, gente, quem tem divertículos, ou a diverticulite, ou diverticulose, que só tem os divertículos, mas não chegou a inflamar, são pessoas no momento estão inflamados. Tá vendo, Wanda? Olha só que droga. Você tem esses sintomas? Geralmente são esses, ou pode ter mais de um, ou tem todos, mas são os básicos que mais comumente acontece aí em paciente que tem a diverticulite. Vê se você está se encaixando dentro disso que eu tô falando. Calma que eu vou falar já já sobre o tratamento nutricional, tá? Que é o mais importante de toda a história, mas eu tenho que fazer primeiro essa parte introdutória. Aí o que acontece? Olha, Wanda, é isso mesmo, pode ter hemorragia. Veja bem, as pessoas que têm mais esse tipo de disfunção são pessoas acima de 40 a 50 anos, são pessoas que estão com sobrepeso ou obesidade, são pessoas que são sedentárias, tá? E são pessoas que têm uma dieta muito pobre em fibras alimentares e muito rica em gorduras. Então vejam que tem um estilo de vida inadequado também. Tive sintomas muito meteorito que ela teve, né? Inflamação, tá vendo? Por causa dos divertículos. Porque é uma dor horrível, uma cólica incrível. Então, pessoas que têm uma dieta pobre em fibras, rica em gordura, sedentário, tá obeso, enfim, e acima de 40 anos, 50 anos, são as pessoas que mais vão ter risco de ter um divertículo, né? Que vão formar divertículos no intestino, ok? Com chances, então, de ter todos esses problemas que eu acabei de falar. E quem tem obesidade ou sobrepeso são as pessoas que vão ter mais risco de ter a inflamação, que é a diverticulite, que ou então um sangramento, uma hemorragia que pode ocorrer. E aí vocês começam a perder sangue através das fezes, tá? Então pode ocorrer sangue através das fezes, é um quadro hemorrágico e pode ocorrer inflamação. E isso acontece mais para as pessoas que têm a obesidade. Então, cuidado, olha como é importante eu manter meu peso de uma forma saudável, estável, né? Porque excesso de peso pode te levar a isso. Shirley, fazia low carb, faço atividade física, sou magra, fiquei mais magra e recuperei peso. Calma, isso é outra coisa, né, Shirley? A gente tá falando de diverticulose, tá? Agora, uma coisa muito grave que pode ocorrer é a ruptura desse divertículo e aí passar as fezes para o abdômen. Isso pode levar a óbito. Então, olha a seriedade que tem uma disfunção dessa. E foi feita uma pesquisa, gente, que 9 entre 10 pacientes que tiveram essa ruptura no divertículo e chegaram a ter essa infecção generalizada por causa desse derramamento de fezes no abdômen, são pessoas que nem sabiam que tinham o divertículo.
Então, olha só, às vezes acontece que eu tenho ali, não faço os exames preventivos, como eu vou falar para vocês, não sabe nem que tem, e quando já tem de uma forma muito drástica, muito inflamatória, muito intensa, e pode ocorrer essa ruptura, extravasar, vamos dizer assim, as fezes no abdômen, tá? Então, quais são agora os exames que a gente deve fazer para quem já tem esse estufamento, para dores e tudo mais? A partir dos 40 anos já vai fazer a endoscopia, já vai fazer uma tomografia de abdômen para saber, oi Sil, tudo bem? Se vai saber se tem algum problema. Agora, para quem tem 50 anos, gente, é protocolo fazer a colonoscopia. Ou na tomografia ou na colonoscopia vai apresentar se vocês têm ou não os divertículos. E aí vou ficar mais atenta com a minha alimentação, vou ficar mais atenta em emagrecer, eu vou ter que fazer o exercício físico. Ou seja, eu tenho que cuidar da minha alimentação, que é isso que eu vou falar para vocês, para mim não ter o problema da diverticulite, tá certo? E nem ter uma hemorragia por conta do divertículo dar esse problema. Né? E muito menos um extravasamento dessas fezes para o abdômen. Né? Muitas pessoas que têm uma crise, depois, a partir do momento que elas começam a mudar todo esse estilo de vida, elas podem recorrer a ter novamente em torno de 15 a 20%. Vão ter uma segunda vez um problema inflamatório. Isso quando eu tomo a providência e vou fazer o tratamento adequado. Senão eu vou ter crises constantes. Então veja, o índice de você ter uma hemorragia, quando você muda todo o estilo de vida, faz todo um tratamento adequado, é de 5 a 10% que vai ter essa reincidiva. Então é muito pequeno, gente. Olha a importância de vocês começarem a se cuidar, quem já sabe que tem, e quem não sabe que tem, vai fazer o exame para saber se tem algum tipo de divertículo, né, lá no intestino, para que vocês começem a tomar as providências adequadas para não chegar a ter inflamação, tá? Então, gente, falei sobre a questão dos exames que a gente faz, tomografia de abdômen ou colonoscopia, e qual é agora o tratamento que eu posso fazer a partir do momento que eu sei que eu tenho um divertículo, né? Então, primeiro, se eu não sei que eu tenho, e quando eu já tenho uma crise, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 dias de dieta líquida. Isso é um tratamento clínico nutricional. Então, 3 dias depois da crise, obrigatoriamente é dieta líquida. Não posso comer nem pastosa, nem sólidos, tá? E além disso, oi Valderi Caldas, né? Além disso, gente, eu preciso fazer também um tratamento medicamentoso, muitas vezes, que é a base de analgésico e antibiótico, tá? E até pode-se chegar ao caso, dependendo do caso, de ser cirúrgico. Então o tratamento pode ser clínico, nutricional só, dependendo da intensidade do problema ou da inflamação, é lógico que ocorreu. Pode ser medicamentoso junto com nutricional e às vezes pode chegar a ter casos que a gente precise da cirurgia, tá? Então eu vou me deter mais, gente, no tratamento nutricional, porque eu não sou médica, eu não posso prescrever nenhum analgésico e muito menos antibiótico. Então vamos lá. Oi Tia Nadir, tudo bem? Olha aí quanta gente, olha como a família é importante, hein? Tá sempre aí, ó, me prestigiando. Um beijo para todas vocês, né? Fora todas essas mulheres, essas meninas aí que estão entrando, minhas companheiras de sempre, né? Sou fã de suas explicações. Que legal, Rosa Maria, fico contente. E quando vocês não entenderem, eu tô tentando ser mais clara, mais simplista possível para vocês poderem entender. Para mim sempre chegar nessa parte de tratamento nutricional, eu gosto de dar essa introdução para vocês poderem entenderem qual é o que a gente chama da fisiopatologia da disfunção, do problema, da doença. Oi Tia Miriam, tudo bem? Né? Para você poder saber então o que eu posso usar, qual especialista devo procurar. Se você tiver que fazer um tratamento medicamentoso, é um gastroenterologista,
tá? E com o nutricionista, sempre em paralelo, tá, Shirley? Os dois têm que trabalhar em conjunto, porque se tiver que passar alguma medicação, o nutricionista não pode. E mesmo também eu não posso fazer a prescrição de colonoscopia, né? Nem de uma tomografia, eu não tenho esse direito pelo meu CRN. Então o gastro é que vai fazer isso. Oi, boa noite, gente. Boa noite, tia. Então agora, falando sobre a alimentação, então se você estiver em crise, vocês têm que fazer 3 dias de dieta líquida. Então são sopa, suco, shakes que a gente dá, mais laxativos, com alimentos que vão melhorar toda essa função intestinal, né? Para vocês não chegarem a prender mais fezes no intestino, tá bom? Agora, passado esse momento de crise, a gente vai fazer uma dieta que seja rica em fibras. Então, por quê? Porque eu não posso mais fazer força para evacuar. Porque foi através daquela força, às vezes exercida, porque eu não comi fibra lá atrás, que eu criei essas invaginações, esses sacos, que são esses divertículos. Então, gente, intestino preso pode ser também um grande causador dos divertículos. Por quê? Porque são pessoas, geralmente, que não comem fibras, tá? Oi, então, eu tenho síndrome do intestino irritado e tomo remédio para melhorar e faz aprender mais. Então tá errado o seu tratamento, tá? Então cuidado com isso. Tem que ajeitar a alimentação com tratamento junto. Eu falei semana passada sobre síndrome do intestino irritado, que a gente não pode exagerar em fibras. Agora eu tô falando outro problema, que é o divertículo. Para quem tem diverticulose, gente, vamos fazer uma dieta rica em fibras. O brasileiro, em média, ele come de 15 gramas a 20, quando come, de fibras ao dia. E a recomendação é de 25 gramas a 30 gramas de fibras ao dia. Olha só. Então é sinal que está faltando fibra na alimentação de vocês, ou da grande parte das pessoas. E aí o que acontece? Acaba tendo problemas. A Shirley está falando que comia fibras, aveia, ia ao banheiro, mas não tomava água. Aí não pode. A gente tem que conciliar assim. Toda vez que vocês aumentarem a ingesta, o consumo de fibras, vocês também têm que aumentar o consumo de água. Porque as fibras, elas vão chupar a água, elas vão absorver a água no intestino, né? Desde o aparelho gástrico e no intestino também. Então eu preciso ter o equivalente de água com o equivalente de fibras. Quanto mais fibra, mais água. Não adianta só comer fibra, porque senão eu vou ficar com as fezes ressecadas, tá certo? Então, primeira providência, vamos aumentar a ingesta de fibras e vamos aumentar a ingesta de água, isso é importante. De que maneira eu aumento as fibras na minha alimentação? Vou aumentar pelo menos 5 porções, gente, 5 de hortaliças e vegetais e frutas ao dia. Então eu preciso ter aquelas hortaliças, quem são as folhas cruas? Alface, agrião, rúcula, escarola, né? Eu preciso comer a couve, eu preciso comer o brócolis, o espinafre, chicória, almeirão. Tudo isso são verduras, são hortaliças que vão melhorar todo o meu trânsito intestinal e vão fazer com que minhas fezes ficam mais moles não, vão ficar melhores, mais macias, né, mais adequadas para que não ocorra então esse constipação, tá? Outra coisa que eu vou aumentar são as frutas. Então a gente vai fazer o uso de frutas mais laxativas, pelo menos 3 ao dia, 3 frutas ao dia diferentes. O mamão, o abacate, a banana, dá para ser o melão, melancia, a maçã, a pera, né? Então são frutas, a manga. A gente está numa época maravilhosa de frutas. O Brasil é Brasil tropical, né? Então a gente tem uma imensidão de qualidade de frutas. Não tem como vocês ficarem sem comer frutas, né? Então tem que comer pelo menos 3 frutas ao dia. Às vezes eu pego paciente aqui, gente, que não come uma fruta ao dia. E quando come é banana raramente. Então vamos lá, vamos diversificar. Eu sempre passo para vocês aqui, o que eu trago de lanche da tarde é sempre uma fruta, ou no meio da manhã, ou no café da manhã tem que ser outra. À noite, antes de dormir, ou no jantar, uma terceira fruta. Então vamos colocar pelo menos 3, uma laranja com bagaço, dá para comer, a mexerica
Então, gente, não precisa ser fruta cara, basta ser 3 frutas ao dia. Se eu comer uma laranja, se eu comer um mamão e se eu comer uma banana, por exemplo, uma maçã, com as cascas bem higienizadinha, aí eu tô ótima, é isso que eu quero com vocês. E não é suco, porque quando eu faço suco de fruta, eu liquidifico, eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir a ação da fibra. Já parti ela, o liquidificador fez o que meu organismo tem que fazer. Então eu tenho que aumentar tanto as fibras solúveis como as fibras insolúveis. E toda a casca, bagaço é fibra insolúvel. A aveia, a quinoa, os grãos, tipo feijão, ervilha, são fibras solúveis, tá certo? E elas vão ajudar a manter glicemia, a diminuir colesterol, né? Vão ajudar a gente, as fibras também, a dar mais saciedade. Quantas gramas de mamão? Gente, meio mamão por dia, se for o papai, é uma fatia de formosa. É uma porção de fruta. Uma maçã é uma porção de fruta. 2 colheres bem cheias de abacate ou 1/4 de abacate também é uma porção de fruta. Olha só, especialmente da Austrália, eu tô vendo a Roberta Galupi aqui, hein? Oi, Roberta, tudo bem? E você tem comido fruta aí? Como que é a Austrália aí? Como é que é o consumo de fruta aí pra vocês? Porque que eu saiba, a Austrália come muito batata. E a batata não é das coisas melhores, ricas, dos alimentos ricos em fibra, né? Então, gente, vamos caprichar na fibra, tá? Isso é importante a gente poder estar juntando na nossa alimentação. Água, pelo menos de 2 litros a 2,5 litros de água por dia, que pode ser, oi prima, que pode ser ou a água, ou chás, ou então água com limão, ou água de coco. Então vamos tentar aumentar os líquidos do nosso dia, sempre ao longo do dia, mas nunca durante as refeições principais, tá? Muita batata aqui sim, olha lá, tá vendo? Agora, vocês podem consumir, ao invés de batata que vai prender mais o intestino, mais os tubérculos, que tem uma função, que tem um pouco mais de fibra, vamos dizer assim, que é a batata doce ou uma mandioca. Tá? Ou então arroz integral dá para fazer, a quinoa dá para fazer também porque tem mais fibra, tanto a quinoa em floco, gente, como também a quinoa em grãos que precisa cozinhar. Banheiro, como que é aqui, aconteceu que fiquei dias sem evacuar, cheguei a tomar pozinho que chama Movilax. Também, mas assim, para não chegar a tomar nenhuma fibra ou nenhum laxante, que laxante a gente nem mais orienta porque é muito ruim para a parte intestinal, a gente vai fazer uso de alimentos que são mais laxativos, tá? A ameixa preta é muito legal, que eu faço, sempre eu vou indicar. Abacate é ótimo, né? Aqui os australianos amam e consomem muito abacate, a Roberta tá nos dizendo, e é uma fruta riquíssima em gordura boa, que vai fazer com que as fezes fiquem mais macias. Então isso é importante. E abacate dá saciedade, ela melhora a parte imunológica, que ela tem glutationa, vai fazer vocês dormirem melhor. Então assim, abacate baixa colesterol e ajuda muito quem tem divertículo. Então, ó, falei dos vegetais e legumes, falei das frutas, falei dos cereais, tipo, a gente pode estar consumindo não só o arroz integral, mas a quinoa e as aveias, que são ótimos cereais, que podem ser incluídos e devem ser incluídos. Qual que é a porção? 30 gramas, pelo menos umas 2 colheres de sopa cheias ao dia desses cereais. Outra coisa que a Shirley tá me falando, que eu vou falar agora também, são as gorduras boas. Então, gente, além do azeite de oliva, para ter pelo menos umas 2 colheres de sopa ao dia de azeite de oliva, encaminhei hemorroidas para saber o que ela tá falando. Até pedi para minha médica encaminhar para o meu de hemorroida para saber o que realmente eu comprei várias pomadas. Ela tem hemorroida semana que vem. Uma das nossas seguidoras aqui estão falando que tem hemorroida. Arroz integral é bem melhor. Qual a diferença, Verônica, entre arroz integral e arroz normal, arroz polido? É porque o arroz integral, ele tá íntegro, ele não passou pelo refinamento. Então, ele tá com todas as fibras ali, que é aquela película que envolve o grão de arroz. Então, quando a gente faz o refinamento, a gente tira tudo de bom do arroz, que a gente vai tirar toda a fibra dele, né? Que aí tá não só a fibra, mas toda a parte proteica, de complexo B, de vitaminas do complexo B. Aí eu vou ficar só com amido. Então, o arroz branco, ele é bom para quem quer ter constipação.
né? Que eu quero segurar, faço água de arroz. Lembra disso, gente? Ou vou comer um arroz cozidinho. Isso é para alimentação de quem não pode ter fibras, né? Que são outros casos, mas eu quero aumentar fibras na alimentação, eu vou usar o arroz integral, arroz 7 cereais, né? Então isso pode ser feito também, né? Agora calma que eu vou falar sobre isso também. O que não pode é consumir isso bem cozidinho e bem mastigado, porque quando a pessoa tem divertículo, tiro tudo que tem grãozinho pequeno. Então, por exemplo, quando eu vou fazer a semente de linhaça, gente, eu vou fazer ela triturada. Vai ficar que nem uma farinha. Quando eu vou fazer a chia, eu vou fazer a chia hidratada, para quem tem divertículo. Quando eu vou comer arroz, eu vou ter que mastigar bem. Milho eu nem dou, porque o milho é um problema. As pessoas mal mastigam o milho e ele é louco para ficar ali, ó. Pumba, lembra assim, ó, divertículo é como se fosse uma bolsinha assim, vem o intestino e entra sem vaginação. Se entrar o milho ali e vai entrando, vai poder inflamar se ele ficar muito tempo ali parado, né? Um grão de milho ali. Ou então, sementes de fruta. Eu também não vou dar semente de maracujá, semente de melancia, semente de tomate. Então, não, posso consumir molho de tomate? Ok, mas eu não posso consumir nada que tenha sementinha, tá? Então isso não, por isso que eu falei, quando vocês mastigarem, vai comer um feijão, vai comer uma lentilha, mastiguem, porque a mastigação vai fazer com que a gente evite que esse grão seja engolido inteiro, que essa semente seja engolida inteira, e aí eu não tenho a digestão disso no estômago, passa para o intestino e aí se deposita nesses divertículos e vai inflamar, entendeu? Um beijo grande para você, Roberta, viu? Ah, que legal. Você também é uma grande profissional, aí tô orgulhosa do seu trabalho na Austrália. Então, gente, cuidado com isso que eu tô dizendo, que é muito importante. Não se consome grãos inteiros, não se consome. Então, ou vai ser hidratado, aveia, por exemplo, ou o grão da quinoa, vai ser cozida. Ou então eu pego a aveia, eu vou colocar numa bebida vegetal. E aí ela vai fazer o que? Ela vai chupar, né, o líquido dessa bebida. E aí eu consigo então fazer o consumo dela. Ela vai virar aqui, ela vai absorver aquele líquido e vai ficar uma papa, né? Então é importante a gente saber que estômago não tem dente. Então quem tem que exercer a mastigação é a gente enquanto o alimento estiver na boca. Porque a hora que você engolir, não tem mais como você digerir do jeito que a gente faz essa trituração na boca, tá certo? Então, nem tô comendo de tanto medo. A Shirley, você pode comer sim, desde que haja então essa mastigação. Então, cozinha bem o arroz e vai mastigar bem. Ou então você pode fazer uso de outros carboidratos. Como eu falei, a quinoa em grãos, mas bem mastigadinha, ou então uma mandioca, ou então um pedaço de abóbora, ou então uma batata doce. Isso tudo são alimentos ricos em carboidratos que podem ser consumidos para quem tem o divertículo, né? Então, as gorduras boas, as frutas, os vegetais, os tubérculos que eu acabei de falar, o inhame que também é maravilhoso. As proteínas, gente, geralmente eu passo para o ovo, carne de frango, e os peixes. A carne vermelha eu não dou, por quê? Porque ela é muito fibrosa, ela demora muito para digerir. Então, para evitar a constipação, que as fezes ficam ali mais tempo no intestino, a gente evita, quando o paciente tem, dar muita carne vermelha. Se der, vai fazer mais carne moída, é melhor, tá bom? A Neide tá, doutora, responde minha pergunta, é muito importante. Vamos lá, qual que é a sua pergunta? Shirley Suzuki, chegou, oba! Qual que é a sua pergunta, Neide? Pode mandar para mim que eu não peguei, mas pode falar agora onde está a sua pergunta, Neide. Neide, pode fazer outra vez para mim, Neide? Que deve estar lá para cima. Neide, vamos acenar para Neide aqui. Eu não vi sua pergunta. Qual a diferença de arroz? Eu já falei. Aqui, Neide, faz sua pergunta novamente, querida. Duarte, vamos lá, Verônica. Tararirarara. Não tô vendo sua pergunta. Vamos lá?
Aí, ó. Então, gente, vamos comer esse tipo de proteína que eu acabei de falar pra vocês. Eu não tô achando a pergunta da Neide aí, ó. Porque esse tipo de carboidrato, esse tipo de proteína vai melhorar o trânsito intestinal, não faz mal pra quem tem esse divertículo. Então, o peixe é mais fácil de digerir, o frango ou os ovos. A Wanda tá perguntando, doutora, água com gás faz mal? Não, se você não tomar em excesso, né? Não é para substituir toda a água mineral por água com gás. O ideal é que a gente possa tomar de vez em quando água com gás? Pode, mas o ideal é que a gente faça mais uso da água mineral, água com limão, água de coco natural ou chás, tá? E aí, como eu falei para vocês, a gente está consumindo todos esses tipos de líquido que são importantes. Com relação a chá, gente, a gente pode fazer o chá de hortelã, chá de erva doce, chá de camomila, chá de espinheira santa, chá de gengibre, que é anti-inflamatório. Todos esses chás, eles melhoram toda a parte digestiva, diminuem gases e vão fazer uma recuperação de mucosa outra vez, vão ajudar na desinflamação. Então eu acho super bacana a gente fazer esse tipo de chás também. E temos que tirar obrigatoriamente, gente, Neide, faz sua pergunta outra vez que eu não tô achando, querida. Neide, ó, doutora, diverticular, incipiente, sigmoide é a mesma coisa que a senhora... Sim, é isso mesmo, é a mesma coisa, Neide. É só onde tá localizada, no sigmoide, tá? É a mesma coisa que eu tô falando, é divertículo, a diverticulose, que é sobre essa disfunção intestinal que eu tô dizendo, tá? Vamos tirar, gente, tudo que é gordura ruim, frituras, embutidos, aqueles cremes à base de gordura, maionese, creme de leite, requeijão, manteiga, margarina, isso tudo a gente tira. Óleos vegetais, então eu falei, o óleo de coco e o azeite de oliva são gorduras boas, né? Ou as gorduras da fruta, que pode ser o açaí, que pode ser o óleo de coco, que pode ser o coco, também pode ser o coco, né? A gente pode estar usando ele aí como uma gordura boa, né? Então vamos tirar os alimentos industrializados, esses alimentos ultraprocessados, que vocês compram pronto, que é uma mistura de um monte de coisa, tipo os hambúrguer pronto. Vamos tirar farinhas, aquelas farinhas tipo farináceo, excesso de farinha de trigo, farinha de... Geralmente são farinhas de trigo que vocês mais compram. Açúcares refinados, açúcar de qualquer jeito eu tiro. Açúcar orgânico, demerara, tipo que ele é inflamatório, vai dar mais gases para vocês e vocês já estão com esse estufamento, com dores abdominais. Então eu prefiro que tire os açúcares. Vamos usar mais ou alimento in natura, ou então, gente, vamos partir para o xilitol ou estévia, que são mais naturais, ou talmatina. Vamos usar essas coisas, vamos retirar bolachas, bolos, excesso de pães brancos, embutidos tipo peito de peru, salame, mortadela, isso tudo, cai tudo fora, linguiça, salsicha. Então eu não coloco nada disso, porque são alimentos ruins do ponto de vista nutricional, inflamatórios, que vão constipar mais, são pobres em fibras, enfim, ricos em gorduras saturadas, que são gorduras ruins, e vão só colaborar negativamente para vocês piorarem com isso. A Shirley tá falando, mas agora não pode comer chia, linhaça, bem aveia? Não, pode comer a linhaça triturada. A gente vai comprar o grão e tritura no mix ou no liquidificador, daí ela vai ficar tipo uma farinha grossa e você pode consumir. Pode até hidratar se você quiser, para evitar qualquer problema com relação a isso. E a chia sempre hidratada. A aveia, vocês colocando numa bebida à base de vegetal, uma bebida tipo um leite de coco, um leite de aveia, um leite de amêndoa, um leite de soja, também pode ser colocada, cozido, mingau, ou então na fruta. Vocês podem consumir a aveia dessa forma. E tomando água, essa aveia vai hidratar dentro da gente e não vai ter problema nenhum, tá? Mastigar bem, não deixe de fazer isso, né? Para que vocês não engulam nenhum alimento em grão inteiro, como eu falei que daí não pode, porque isso pode chegar lá embaixo no divertículo, isso pode causar inflamação. E a nível de suplementos, o que eu prescrevo? Bom, gente, além da alimentação, eu posso também prescrever
fibras solúveis e insolúveis para o paciente que mesmo comendo toda essa alimentação rica em fibra ainda tem problema para evacuar. Então eu tenho hoje tipo alguns suplementos só à base de fibras, né, no mercado, Fiber Mais, Fiber One, a gente pode estar usando aí Tamarine, enfim, alguns suplementos desse porte, tá? O Flora Live, tem alguns que eu uso, não querendo fazer propaganda de nada, mas só para vocês saberem que são mix de fibras solúveis e insolúveis que a gente toma uma dose diluída em água para poder melhorar o trânsito intestinal, principalmente aí no início desse tratamento até o paciente se adequar, né, nessa alimentação mais rica em fibra. Também eu faço uso dos pré e probióticos. Então, os probióticos, repito, gente, sempre aqueles probióticos que não é o Yakult, não é o iogurte. Falando nisso, eu tiro leite e derivados também, tá? Porque e o glúten eu abaixo bastante, que é o trigo que eu falei pra vocês, né? Porque eles são mais inflamatórios. Então, gente, não é o iogurte nem Yakult que tem os prebióticos. Então a gente vai usar, são cepas, no mínimo 5 bilhões de cepas, que a gente tem que fazer prescrito, né? Ou então tem alguns já probióticos que são lactobacilos, bifidobactérias, que tem nas farmácias já alguns prontos, para a gente poder ajudar também ter uma flora intestinal mais saudável, né? Fazer um equilíbrio de microbiota, porque quando eu tenho um divertículo, eu tenho um processo inflamatório, posso ter uma desbiose intestinal associada e isso vai acarretar mais problemas ainda. Então, os probióticos sempre são prescritos para quem tem esse tipo de problema, tá? Pré e probióticos, os pré-bióticos é o alimento do probiótico, né? Que estão presentes aí nas cascas, nas fibras, como eu falei para vocês. A glutamina, que eu uso muito para poder recompor todo esse intestino novamente. O ômega 3, que é um anti-inflamatório, eu uso bastante também. As enzimas digestivas para ajudar a partir esse alimento. Então, enzimas digestivas são muito boas. Tem algumas prontas nas farmácias, mas para quem não tem, o mamão e o abacaxi é muito bem-vindo, ou fazer uma misturinha deles, ou usar eles durante as refeições, um pedacinho na salada, porque eles têm enzimas digestivas naturais, que é a papaina do mamão e a bromelina do abacaxi, e fazer os chás que eu falei já para vocês. Então, isso tudo eu utilizo junto com a alimentação adequada, rica em fibra, rica em gordura boa, muita água, mastigar bem, tirar todas as sementes, tirar todos os grãozinhos, porque isso é perigoso para quem tem um divertículo. Não deixar ter esse trânsito intestinal parado de jeito nenhum. Emagrecer caso vocês estejam em sobrepeso ou em obesidade, fazer os exercícios físicos é fundamental, né? Então essa é a orientação que a gente usa, é o protocolo que eu uso para quem tem a diverticulose e para quem já teve, né, alguma crise, que é a diverticulite. Certo? Esse é o protocolo básico. E eu vou dar uma receitinha aí para vocês para finalizar, gente, que é um creme ou um shake laxativo, como é que vocês queiram chamar isso, né? Creme se eu fizer menos a parte líquida, né? E shake se eu fizer mais o líquido. Vamos misturar aquele tradicional que vocês têm em casa aí. Então, sabe o que? Vamos bater, ó, meio mamão papaya com ameixa preta, gente. Vocês podem comprar ameixa preta sem caroço, eu já dei essa receita, mas vou dar outra vez, hein? Olha só, e eu vou responder as perguntas aí para quem tá entrando e quem eu não respondi ainda. Aqui a Shirley tá falando, ando com medo de comer, tenho medo de fibras, não, fibra não vai entrar no divertículo. O que vai poder entrar no divertículo, gente, são grãozinhos, são sementes. As fibras são importantes que você coma para melhorar o trânsito intestinal, amaciar suas fezes e não fazer essas fezes ficar paradas. Porque se você tem constipação, essas fezes ficam muito tempo presas aí, elas vão ficando cada vez mais secas e aí você tem mais risco de elas entrarem nesses divertículos, tá? Então nada de ficar com medo de comer fibra. As fibras que eu falei de casca e bagaço são necessárias para vocês, tá? Para vocês poderem comer. E tudo que é grão, tipo chia ou linhaça, que são ricos em fibras, vamos bater, vamos hidratar para não correr o risco de comer o grãozinho. Tudo bem, Shirley?
Bom, então vamos lá, anota aí, meio mamão papaya e as ameixas, como eu estava dizendo, vocês podem deixar elas num pote com água, na geladeira, tampado. Então quando for fazer esse shake laxativo ou creme laxativo, pega 2 ameixas, um pouco desse caldo, uma ou 2 colheres, meio mamão papaya, 100 ml de suco de laranja e 1 colher de aveia em flocos grossos. Vamos bater tudo isso num liquidificador ou num mix e vamos tomar. Isso vocês podem fazer de manhã, isso pode ser feito ou no meio da manhã para quem se dá o luxo de estar em casa e poder fazer isso, ou no meio da tarde, ou à noite como ceia. Por quê? Porque isso melhora muito o trânsito intestinal. Só que essa receitinha, gente, é pra gente fazer junto com uma alimentação saudável ao longo do dia. É pra fazer com uma alimentação que tá incluso aí uma boa hidratação. É para fazer para paciente que também faz exercício. Não adianta só fazer uma coisa e não fazer as outras que eu acabei de falar. Porque quando a gente faz um tratamento, são várias coisas que vão agir em conjunto para a melhora geral do paciente. A Valderi Caldas pergunta: fico que não consigo nem sentar com tanta dor. Olha só, aconteceu que fiquei dias sem ir no banheiro, olha lá. Cheguei a comprar aquele pozinho que chamava Movilax, olha lá. E tô preocupada, mas tem que comer alimentação adequada, tem que tirar leite e derivados, tem que tirar o trigo, as farinhas, açúcar, né? Tudo isso é importante. Não adianta só. Tem muita gente que fala assim: eu como mamão e não funciona. Não basta comer só o mamão. Não basta também só comer ameixa. Não basta só comer a linhaça. Tem que fazer o conjunto. As fibras das verduras, dos legumes, das frutas, das sementes, do jeito que eu falei. Vocês podem pegar castanha, nozes e amêndoas e fazer uma farofa, né? Quem tem medo e tem medo às vezes de receio de não mastigar bem, ou tem algum problema de mastigação, às vezes não consegue mastigar tão bem, gente, faz uma farofa dessas sementes e joga em cima da comida, porque essas gorduras boas vão deixar as fezes mais emolientes, mais macias, entendeu? E são anti-inflamatórias também. Já junto aí, vocês podem jogar linhaça e mistura tudo e faz uma farofinha, que fica uma delícia colocar no feijão, ou então num leite vegetal, como eu falei pra vocês, um leite de soja, um leite de coco, um leite de aveia, um leite de amêndoa, tá? Então pode ser feito também. Olha quantas coisas que eu falei aqui pra vocês para melhorar o trânsito intestinal e não dar problema nesse divertículo. Então, realmente, gente, constipação intestinal é um assunto sério, que quem não tomar cuidado pode ficar com sérios problemas, não só com divertículos, com diverticulite, mas também com todo aquele processo de desbiose intestinal, que é o desequilíbrio, tornar o intestino mais permeável, com uma série de problemas decorrentes disso, né? Podem ter mais risco de ter síndrome do intestino irritado. Então, gente, vamos lá. Tudo que eu acabei de falar para vocês vai ficar gravado por 24 horas aqui no meu Stories. Para quem não der para assistir hoje ou nas 24 horas, todas as minhas lives eu repasso para o canal do YouTube da Clínica Equilíbrio Nutricional, que o acesso agora, para quem não tiver o link, tiver dificuldade de encontrar o YouTube, é só ir no site da Clínica Equilíbrio Nutricional. Lá tem o YouTube e tem todos os vídeos ali gravados para vocês poderem assistir quantas vezes quiserem. Então vai ficar todas essas dicas gravadas, assistam, né? Veja bem o que é para incluir, o que é para excluir, né? Porque daí vocês vão ter um resultado melhor, com certeza, tá bom? Então, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês, né? Sobre para quem tem essa disfunção, né? Ou para prevenir que não tenha. Faça uns exercícios físicos, que isso melhora bem também. E um último aviso que eu tenho para falar para vocês, uma última informação. Não esqueçam que eu estou anunciando aí, a gente faz os cursos presenciais, são 4 cursos ao ano que já estão marcados. O primeiro é dia 26 de março, que vai ser sobre sucos e shakes. E esses sucos funcionais, eles vão ser para quem quer emagrecer, sucos detox, sucos laxativos, sucos
para desinchar, ou shakes, né? E então é às 5 horas da tarde, vai ser aqui no Tatuapé, então é um curso presencial, tá? Que vocês vão ter degustação, tem troca de receitas, enfim, tem muita troca de experiência entre as pessoas que vão, é super gostoso, é uma tarde deliciosa, eu adoro estar ali presente com todas vocês ao vivo ali, a gente passando uma série de informações ao vivo. E aí, no final dessa semana, eu vou fazer uma live especial com a doutora Juliana Rossi, que é minha filha que trabalha comigo. A gente vai anunciar ainda isso pra vocês, né? Vai ser de noite, entre 7 e 7 e meia da noite, sexta-feira, dia 8 dessa semana, para anunciar um super lançamento aí pra vocês. Novidade para quem não pode vir no nosso curso presencial, nos nossos cursos presenciais. Você que tá longe aí, que tá me seguindo aí de Manaus, da Bahia, do Sul, ou seja, de Goiânia, ou da Austrália, ou do outro país, agora vai ter acesso aos nossos cursos também. Então não percam, nós vamos fazer uma live na sexta-feira para explicar tudo direitinho para vocês, tá bom, gente? Então, ó, um grande beijo para vocês, um grande abraço. Ah, e uma outra coisa, gente, os livros que eu tenho aqui, os de receitas, tanto os livros de receita infantil, os livros de receitas para família, os livros de receitas para quem tem TPM, estão numa promoção bárbara também que eu tô fazendo. E aí, se vocês quiserem aproveitar, podem ir lá na nossa lojinha aí do site e fazer a aquisição aí, que vai fazer a entrega aonde vocês morarem, tá bom? Gente, um beijo grande, uma boa noite, espero que vocês tenham gostado e tenham aproveitado aí todas as dicas que eu falei. Será que tem alguma pergunta aí? Ah, óleo de coco pode? Pode, é uma gordura boa junto com azeite de oliva, Shirley. Aí, vamos lá, eu acho que eu já fiz todas as respostas. Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma aqui que eu não fiz. Aí, Dani, cheguei atrasada, esse fuso horário me atrapalha. Dani, tá tudo gravado aí, viu? Aí, a Neide, já falei que é a mesma coisa, viu, Neide, que eu tô falando. Comer bebendo faz mal? Muito, hein? Eu falei, tem que mastigar bem. Congelou? O que congelou, Sil? Maçã cozida mantém as fibras, vai diminuir a ação de fibra. Ela mastigada, a fibra vai ficar crua, ela é mais íntegra. Quando eu cozinho ou liquidifico, eu diminuo a ação da fibra, viu, Shirley? Silvana, doutora, responde a Neide, já respondi. Glutamina é bom? É bom, acabei de falar que glutamina em pó de 3 a 5 gramas é o que eu prescrevo pro intestino, é muito bom. Doutora, a qual limoneto? Ou, não sei, H2O. Ai, nada disso, hein? Retira bebida alcoólica, refrigerante, café. Eu não passo para quem tem diverticulose. Importante é a pergunta da Verônica, tá? Que eu não tinha esquecido de falar sobre isso. Ó, já tinha falado tchau, mas eu tô correndo aqui. Mussarela pode? Não, vem de leite, não pode. Aqui, Wanda. Então, doutor, é melhor não tomar café? Sim, é melhor você tomar chá. Cottage não, Dani. Também é derivado do leite. Muito obrigado por essa live. Wanda, querida, imagina, obrigada a vocês. Silvana tá falando, doutora, minha irmã, Neide, tem essa doença, não consegue ir ao banheiro, daí fica tomando laxante. Laxante piora todo o quadro. Qualquer que seja a doença intestinal, se vocês tomarem laxante, vocês vão piorar tudo. O laxante acaba com o intestino, hein, gente? Pelo amor de Deus. Olha toda a alimentação que eu falei. Tira leite. Leite vai constipar mais. Pelo amor de Deus. O glúten piora mais ainda. Então, vê se não é isso que vocês estão consumindo. Açúcar, doce, farinha. Não adianta dar tudo de bom e continuar comendo todas essas porcarias, tá? Amo essa doutora. Ô, Val, que gracinha. Divertículo é uma doença autoimune? Não, não é uma doença autoimune, tá? Chocolate, espirulina são... Clorela, desculpa. Clorela e espirulina são ótimos. Melhora, inclusive, o trânsito intestinal, viu, Dani? Pode consumir, tá? Aí eu falei tchau e olha quantas perguntas estão aqui embaixo. Solicito participar... Não. Muito... agradecida por tanta informação. Banana verde é um pré-biótico, é legal, pode consumir. Deus te abençoe. PB8 é bom? É bom, gente. Ele é bom, eu gosto muito, ele é mais genérico, mas ele tem várias cepas, tem inclusive o PB8 vegetariano, que é muito legal, tá?
que ele tem 8 tipos de cepas, tá? Tem também o PB10, que vai ter 10 tipos de cepa, também é muito legal. Doutora, cáscara sagrada não gosto. Não gosto porque ele não é muito legal pro intestino, tá? Eu não prescrevo cáscara sagrada. Kefir é bom desde que você faça uso correto dele, faça toda aquela reprodução dele de uma maneira adequada. Intestino preso engorda? Sim, você tem desbiose, processo inflamatório e prejudica o emagrecimento, inclusive entre outros problemas. Tá? Amo suas dicas, a clorela e espirulina eu falei que Gorete, é saudável sim. E para a doutora, tudo isso, tarará, tarari, tarará. Faz mal comer bebendo? Sim, já falei que sim. Pode comer mamão? Não, mamão com a semente não, faz mal, é só o mamão, pelo amor de Deus. Doutora, a cáscara sagrada não pode, eu não gosto, kefir já falei. Doutora, meu primo teve um problema agora, sentia muitas dores, está fazendo tratamento com antibiótico. Tá vendo? Mas tem que ajudar com tratamento nutricional, não é só tomar antibiótico e achar que pode comer tudo, tá? Totalmente errado, porque a chance de voltar, repetir e ter isso com certeza é muito maior. Às vezes chega a via de fato de fazer a cirurgia, que pelo amor de Deus, né, gente? Não vamos chegar a esse ponto. Por isso que eu tô aqui hoje alertando todas vocês, tá? Ou homens que estejam... Depois que tomam shake, pode tomar café da manhã? Sim, mas não um café da manhã com café com leite, pão e manteiga. Pelo amor de Deus. Aí vocês podem até fazer, vou fazer mais uma bebida à base de um ovo mexido, por exemplo, né? Com um pão sem glúten, ou com uma torrada, ou até um omelete. Aí sim, vamos estar falando, como você já fez uso das frutas através desse shake laxativo, aí vamos pensar numa proteína que você pode estar ingerindo. Então aí, um omelete seria mais adequado. Ou então, uma torrada sem glúten com um patê de atum ou com um patê de frango, entendeu? Só para complementar o café, mas não café com leite, pão e manteiga, que isso é péssimo para quem tem diverticulite e diverticulose, tá? Que é o típico café da manhã do brasileiro, por isso que acaba adquirindo esses problemas. Deixe a receita por escrito, por favor. Tá bom, vou deixar a receitinha por escrito. Pão integral sem glúten, tá? Aí, e de preferência toste ele. Olha quanta pergunta aqui embaixo. Meu Deus, e eu falei que ia embora. Deixa eu ver que horas são. Tem que encerrar a live. Quando eu tomo leite, mesmo na tarde, ficou com o meu estômago inchado. Não pode, gente, não pode. O leite de soja será melhor. Quem não tem problema de soja pode tomar o leite de soja, né? Muito melhor do que o leite de vaca, tá? Desde que seja a soja não transgênica, né? Lógico. Mas daí o ideal mesmo é a gente fazer um rodízio sempre, não tomar só um, gente. Pode fazer leite de coco, leite de amêndoa, nunca dou um só. Na verdade não é um leite, é uma bebida à base de vegetal, tá? Muito obrigado pela atenção e resposta. Imagina, eu tô aqui para isso e eu acho que agora foram todas, né? Olha só, gente, quanta coisa. Que triste, perdi, Andréia. Ó, vai lá que vai ficar gravado, ó. Tem muita coisa aqui que eu falei. Eu acho que agora foi, hein? Respondi todas. Gente, quanta gente. Adoro. Ó, lindas. Ovos mexidos podem, viu? Chile, não tem, desde que você não tenha intolerância ao ovo. Leite de coco? Pode, muito bacana. Dá pra tomar assim como coco e água de coco, sempre natural, tá bom? Gente, agora eu me vou, tá? Então, ó, um beijo grande pra todas vocês. Até a live da sexta-feira, hein? Vou aguardar todas vocês aí, vou passar a receitinha aí do laxativo, tá? Um beijo.